Bora, beleza? Que se hidratar durante a prática esportiva é importante, isso você já sabe. Que a hidratação antes, durante e depois de uma prova de ciclismo, de um treino duro ou aquele longão de fim de semana, vai influenciar no seu desempenho e saúde, provavelmente você já sabe também. Mas você sabe se está fazendo da forma correta? Se hidratar corretamente vai muito além de beber água. Inclusive, tomar muita água durante uma atividade de alta performance pode gerar sérios problemas à saúde. Eu vou explicar sobre isso. Você já deve ter ouvido falar por aí que uma desidratação leve, ali que fica em torno de 2 a 5%, pode causar até 20% na queda do desempenho de um atleta durante uma atividade de endurance. Mas você já parou para se perguntar o que representa 20% na queda do desempenho? Para você ter uma ideia, a diferença do campeão do GC do Tour de France 2023, o Jonas Vingegaard, e o último colocado, o Michael Morkov, foi de só 7,45%. Trazendo para o nosso mundo dos simples mortais, é o mesmo que naquele longão de 4 horas, você chegar 48 minutos depois dos seus amigos. Então fica aí que eu vou mostrar como a ciência recomenda fazer um passo a passo para montar o plano de hidratação mais perto do ideal para cada um. Eu sou o Alan Ricardo, esse é o canal Competição Interna, testando na prática o que tem por aí de treinamento, nutrição, equipamento e tudo que for possível para melhorar de forma ética a minha performance no ciclismo. Eu divido as minhas experiências para que você possa tirar suas próprias conclusões e usar o que for melhor para você. Bora subir no caixote? Mas antes eu tenho um recado para quem assiste os meus conteúdos e fala que isso é muita nutelagem. Eu postei um vídeo recentemente mostrando como eu faço para criar as metas de desempenho baseado em FTP, watts por quilo e VAM, para poder traçar um plano de treinamento para melhorar nas subidas. E eu sei que algumas pessoas comentaram por aí que isso é muita nutelagem. Para você, meu amigo, que pensa assim, a ciência está aí trazendo dados e informações para ajudar a humanidade a evoluir em performance, desempenho e produtividade. Então não é porque você nunca fez esse tipo de coisa que não funcione. Talvez você esteja desperdiçando um grande desempenho seu e não saiba. E aquele cara que começou há pouco tempo e está evoluindo, já está deixando você para trás, talvez ele não está envenenado igual você comenta por aí. Talvez ele só está usando a inteligência. Então, dado o recado, bora pro vídeo. O nosso organismo produz e espelha o suor na intenção de baixar a temperatura do corpo quando ela começa a subir acima dos níveis normais, principalmente durante a atividade física, onde há muita produção de energia para a execução do esforço. Muitos fatores influenciam na quantidade que uma pessoa elimina de suor: genética, fatores ambientais, temperatura, umidade do ar, a intensidade da atividade e até mesmo algo que você comeu minutos antes de começar aquela atividade em si. Existe um teste simples de ser executado que chama teste de suor. Basicamente serve para a gente descobrir o quanto cada indivíduo perde de líquido durante o esforço. Eu fiz um teste de suor e vou mostrar aqui todo o processo e os resultados para você entender como faz. Eu tinha na minha programação de treino um ritmado de 1 hora indoor no Zwift, seguindo o vácuo do RoboPacer lá, o Constance, que fica num ritmo constante de 4,2 watts/kg. Então eu já sabia que era um treino intenso, que eu teria a duração de 1 hora e que daria para eu encaixar nesse treino o meu teste de suor. Assim eu teria um parâmetro próximo a uma atividade de prova. O estúdio aqui onde eu faço os meus treinos indoor é quente, então dá para ter um resultado bem confiável. Inclusive eu fiz um vídeo desse treino e postei ele na íntegra no canal. No final eu vou deixar a recomendação do link se você quiser assistir. Então vamos lá, qual é o processo para fazer o teste de suor? Eu preferi fazer indoor, porque eu tenho controle das variáveis e é muito mais fácil fazer algumas coisas que você vai entender agora. A primeira coisa é se pesar antes de iniciar o treino. Eu não vou mostrar eu me pesando antes e depois, eu fiz isso sem roupa. O motivo de fazer sem roupa é principalmente porque no final do treino você vai estar encharcado, a sua roupa vai estar encharcada de suor. Então muito do suor que você eliminou vai estar preso em sua roupa. Por isso que eu escolhi fazer indoor, porque fica mais fácil de fazer esse peso sem a roupa. Tira a roupa, se seca completamente e aí você está livre para fazer. Outra coisa importante é, se você perceber que está com vontade de ir no banheiro, é legal você eliminar a urina antes de fazer, para que a gente tire isso da equação. O teste original recomenda fazer a medição do peso dessa urina eliminada, mas aí já é demais para mim. Eu fiz uma estimativa ali, coloquei 300 ml e converti para 300 gramas de urina expelida. A segunda coisa, pesar a água. Eu usei uma garrafa aí de mais ou menos 2 litros e bebi normalmente durante o exercício sem me preocupar com isso. A ideia é que você pese antes e depois da mesma forma para saber quanto líquido você ingeriu. E entra nessa conta também a alimentação. Eu consumi durante o treino 3 sachêzinhos de doce de leite de 30 gramas cada um.
Então, um total de 90 gramas. Então, foram 925 gramas de água consumida, mais 90 gramas de alimento. Então, a tabela fica assim, ó. Peso antes, 77,75. Peso depois, 76,45. Resultado, 1,300. Volume consumido, 1.015 gramas, mais as 300 gramas de urina eliminada estimada ali. 2,015 quilos ou 2.015 gramas. Esse foi o resultado final do meu teste de suor. Quanto de peso eu perdi, levando em consideração o que saiu e o que entrou. Mas quando a gente perde líquido, não é só a água que a gente elimina. Então é importante a gente prestar atenção nos eletrólitos. Os eletrólitos são minerais essenciais para o funcionamento do nosso corpo, e os principais deles é sódio e potássio. O nosso corpo tem um sistema regulatório muito eficiente que mantém os níveis de sódio e potássio bem constante o tempo todo, buscando sempre manter a concentração plasmática de sódio entre 135 e 145 milimol por litro e a de potássio de 3,5 a 5,5 milimol por litro. O desequilíbrio dessa concentração, principalmente quando ocorre de forma brusca, pode gerar sintomas bem graves. A hipernatremia, que é o aumento da concentração plasmática de sódio, é mais raro de acontecer, mas ela pode ocorrer, por exemplo, durante a atividade física, quando você produz muito suor, mas não elimina sódio nesse suor. Então a concentração plasmática de sódio acaba subindo. Os sintomas mais comuns é ter muita sede, mas o corpo tende a restabelecer essa concentração aos níveis normais mais rapidamente. Já a hiponatremia é o contrário, é quando a concentração plasmática de sódio cai. E é aí que eu disse que tomar muita água durante a atividade física pode ser um problema. Porque se você está eliminando muito líquido e perdendo muito sódio junto com essa eliminação de líquido, e você começa a superidratar apenas com água, você aumenta o volume de líquido na sua corrente sanguínea e com isso dilui a concentração plasmática de sódio. A hiponatremia de forma leve não apresenta sintomas muito pronunciados, mas pode ocorrer uma perda de desempenho. Porém, se isso acontece de uma forma muito brusca, aí os sintomas começam a ficar mais graves, como tonturas, náuseas, dor de cabeça, espasmos musculares, e se a concentração plasmática de sódio cair abaixo de 130, pode ocorrer convulsões, coma e até levar à morte. Então, para a gente criar um plano de hidratação perfeito, a gente não pode levar em consideração só o volume de líquido a ingerir. A gente também tem que levar em consideração sódio e potássio, principalmente o sódio. As recomendações para reposição de sódio para atividades intensas a partir de 1 hora, 500 a 700 mg de sódio por líquido ingerido e 13 a 26 mg de potássio por líquido ingerido. Então vamos pegar agora o meu exemplo aqui do meu teste de suor para montar um plano de hidratação para mim. A literatura mais recente sobre hidratação para atletas de endurance recomenda que a reposição de líquido seja feita na base de 80% do resultado do teste de suor. Isso porque numa atividade de alta intensidade, nós não perdemos só líquido. Ocorrem várias outras reações metabólicas no corpo, por exemplo, a queima de glicogênio e gordura para gerar energia, que vai consumir reservas ali que estão estocadas em nosso organismo. Então aquela perda de peso do teste não vem só de líquido. Então 80% do resultado do teste ficaria um alvo ali de 1,6 litros de água e o sódio entre 800 e 1.120 miligramas. Eu uso para reposição de sódio principalmente esse suplemento aqui, que é o Salt Reload. Eu gosto bastante dele pelo custo-benefício, vale bem a pena. E a gente precisa incluir nessa conta também o sódio proveniente dos alimentos que a gente ingere durante a prova. Em provas eu costumo suplementar da seguinte forma. Eu uso um gel, normalmente eu uso esse mesmo aqui da probiótica, o Carbap Gel. Normalmente eu uso com cafeína, esse é 100. E eu uso um doce de leite, assim, ó, em saquinhos. É um saquinho de 30 gramas. Já usei outras coisas, mas é muito mais prático. E compensa muito Não é a melhor tabela nutricional, mas um saquinho desse tem a mesma quantidade de carboidrato que um gel desse e é muito mais barato. Então, por questão de custo mesmo, até em treinos, eu uso só o doce de leite. Cada sachêzinho de gel da probiótica tem 91 miligramas de sódio e cada sachêzinho de 30 gramas de doce de leite, 43,5 miligramas de sódio. Tá? Então, em prova, eu consumo 3 géis e 2 saquinhos de doce de leite por hora. Então, a conta fica assim. 3 sachês de gel mais 2 sachêzinhos de doce de leite, 360 miligramas de sódio, 2 cápsulas de Salt Reload, 760 miligramas de sódio, totalizando 1.120 miligramas de sódio, bem em cima do nosso alvo.
Não é um plano fácil de seguir, eu confesso que até hoje eu só consegui fazer 100% nos treinos. Nas provas o que eu faço é o seguinte, 24 horas antes da hora da prova, eu já começo a ingerir isotônicos. Eu faço ali de 1 a 1,5 litros de isotônico, junto com pelo menos 5 litros de água, dividido durante todo o dia. A regra básica é você ir acompanhando a cor da urina. Se ela estiver mais escura, você ainda está levemente desidratado. O ideal é que ela fique quase transparente. Urina totalmente transparente pode significar que você está super hidratado. Isso não é muito bom, até porque o seu corpo vai tender a eliminar líquido, lembrando daquele balanço de concentração plasmática que a gente conversou antes, e isso pode fazer com que você chegue na prova com muita vontade de ir no banheiro a toda hora. Já durante a prova, o que eu faço é levar as 2 garrafinhas ali, totalizando 1,5 litros, com as 2 cápsulas de Salt Reload aplicado e mais a alimentação padrão. Provas como o Letap, você obrigatoriamente precisa parar para usar o ponto de apoio. Então, se quiser repor uma garrafinha ou alguma coisa, você precisa parar. Não dá para fazer isso em movimento. Isso custa tempo. Mas como eu sempre faço percurso curto, as provas não passam de 2 horas. Então, o que eu faço é gerenciar esse consumo para durar as 2 horas. Não é o ideal, mas funciona. Já outras provas que eu corri, que eram mais longas, como o Bike Series, por exemplo, que essencialmente são percursos de 3 horas, eu gerencio o consumo desse 1,5 litros, começando a ingerir água ali a partir dos 15, 20 minutos de prova. Então tento chegar ali até 1h30 de prova com a garrafinha que eu levei, e a partir ali de 1h30 eu começo a pegar as garrafinhas que o apoio de prova entrega na pista, intercalando entre água e isotônico, e assim eu levo até o final da prova. Eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para o Salt Reload, para o suplemento Salt Reload e para o gelzinho do Carb Up. Caso você tenha interesse, já deixei aí para facilitar a sua vida, beleza? Então é isso. Lembrando que o teste de suor é um teste relativo, você precisa adequar ele com as condições em que você vai aplicar, com as condições-alvo que você vai criar seu plano de hidratação. Um dia mais quente, mais úmido, você vai tender a eliminar mais líquido, e o contrário também é verdadeiro. Então, faça as suas adequações. E caso você vá levar o teste de suor a sério, é importante refazer ele de tempos em tempos, porque o nosso corpo está sempre em mudanças e adaptações, então esse teste pode ficar defasado com o tempo. Então, se esse vídeo te agregou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu curtir e conta aqui no comentário se você acha que essas informações foram úteis para você ou se você acha que é muita nutelice. A ciência está aí para levar o mundo ao infinito e além. E eu não vou desperdiçar o conhecimento, empenho e dedicação de pessoas muito mais inteligentes do que eu, que descobriram formas de fazer as coisas melhor e mais bem feitas. Bora subir no caixote? Eu vou deixar aqui o vídeo do RoboPacer que eu falei, lá no Zwift, e aqui um vídeo mostrando como é que eu faço para me manter focado na dieta. Bora!